Não é exatamente tornar um interlocutor. Não é exatamente tornar um interlocutor apto para o diálogo. É o que ele pensa, mas isso é impossível. Porque você achava que argumentos filosóficos abstratos vão amaciar o caminho para a aceitação de um fato, né, implica você ignorar que o sujeito que não está capacitado nem para aceitar um fato, quanto menos ele não estará para aceitar uma premissa filosófica abstrata. Está entendendo? Então, eu acho que quando o indivíduo rejeita um fato, o tratamento que ele tem que dar para ele não está na esfera dos argumentos, não está na esfera da linguagem, está na esfera dos fatos. Quer dizer, você tem que tomar uma atitude que represente para ele um fato, como diz, partir para as vias de fato. Isso não quer dizer que você tem que bater nele. Você tem que tomar uma atitude à qual ele não possa se opor mediante argumentos. Está compreendendo? Por exemplo, você tem que castigá-lo, você tem que humilhá-lo, para que daí ele recue de, opa, peraí, eu não posso abusar dessa maneira, eu tenho que entrar nisso, tenho que jogar segundo as regras. Não? Vira, o que a atmosfera de qualquer discussão pública hoje, especialmente no Brasil, é toda baseada, vamos dizer, em certos automatismos mentais, onde o indivíduo, partindo de uma frase que para ele expressa um valor geral e incontestável, né, como, por exemplo, nós devemos ser contra a corrupção. Acho que não tem ninguém que defenda a corrupção, o único defensor da corrupção sou eu. Entendeu? Então, todo mundo é contra a corrupção. Então, se qualquer ato que você consiga classificar sob a categoria de corrupção está automaticamente condenado. Não é isso? Mas isso é um raciocínio tão simples que até um cachorro faz. Sim, como é que se diz? É a mera, vamos dizer, aplicação de um termo geral a um fato específico. Isso aí realmente um cachorro consegue fazer. Tá? Então, ou é um cálculo simples, né? Sempre dou o exemplo do gato. Está aqui você tem um muro, está aqui o gato. O gato, como é que ele faz para ele pular o muro? Ele primeiro dá uma abaixadinha, levanta a cabeça assim. O que ele está fazendo? Ele está calculando, né, o tamanho do impulso que ele precisa dar para chegar lá. Ele está a uma certa distância, então o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma equação trigonométrica. Não em termos de nossa trigonometria, mas visualmente é um raciocínio trigonométrico. Então isso aí um gato é capaz de fazer. É este tipo de inteligência que se aplica em qualquer debate público brasileiro. Então a pessoa não tem noção, vamos dizer, das categorias, não tem noção dos planos de realidade, não tem noção dos vários níveis de predicação, não tem nada. Quer dizer, é uma irracionalidade, é um fundo irracional, né, com uma casquinha assim de racionalidade aparente que um gato seria capaz de imitar. Então, quando o Reinaldo Azevedo falou que a academia bestializou os brasileiros... Não foi só a academia, foi a mídia em primeiro lugar. Academia, mídia, televisão. Então, quer dizer, quem bestializa as pessoas não são instituições, são outras pessoas. Não é isso? Então, as pessoas que de uns 30 ou 40 anos para cá dominaram esses canais de comunicação e de ensino são todos semi-analfabetos. E chegaram lá por proteção, por ajuda, por alguma outra maneira ilegítima. Tá certo? Então são realmente usurpadores. Eu vou te dar um exemplo para esse tipo de raciocínio. Eu estava lembrando disso agora mesmo com a Roxane. Quando eu escrevia na Folha de São Paulo, aliás, esse foi um dos motivos de eu deixar de escrever na Folha de São Paulo, quando os leitores enviavam objeções, eu lhes respondia. Então eles mandavam uma carta para a Folha, eu também mandava uma carta para a Folha. Até que um dia o Otávio Frias Oliveira reclamou. Falou, não, isso aí não é justo. Porque afinal de contas você é um especialista, você é o articulista, e você tem um canal de expressão que é o jornal, e eles não têm. Eu digo, bom, aparentemente sim, mas de onde veio
esse raciocínio da aplicação automática da ideia de igualdade de oportunidades. Não é isso? Mas o fato é o seguinte, é que, por definição, o autor de um artigo é um só, e os leitores são milhares. Não é isso? Então, o sujeito que escreve um artigo ele está automaticamente exposto à crítica de milhares. Mas do jeito que o Otávio estava vendo as coisas, ele estava vendo a noção de igualdade e desigualdade invertida. E a noção em si está certa. Quem é contra a igualdade de oportunidades? Ninguém, acho que não tem ninguém. Não é ninguém que acha que você deve partir na vida sempre de uma posição desigual. É quase instintivo, né? No ser humano. Se entra um sujeito numa briga armado de uma metralhadora, né? E o outro está desarmado, bom, você sabe que é desigual, não sabe? Então o próprio instinto humano sente repulsa por essas coisas. Só que isso aí é apenas uma regra geral. Você repetir essa regra geral, assim, se você ensinar um papagaio, repete. Agora, como é que você aplica a um caso específico? Quer dizer, da regra geral até o caso específico, você precisa ter o conhecimento concreto do caso específico em toda a sua composição efetiva. Não é isso? E eu observo isso há anos. Praticamente no Brasil, todo mundo que dá opinião sobre qualquer coisa não é capaz de fazer isso. Pior, se é uma pessoa que tem algum treino lógico, a coisa piora ainda. Né? Porque a lógica é apenas a arte de você combinar proposições. Não tem nada a ver com a realidade. Agora, como é que você vai saber qual é a proposição que se aplica a este fato? Como é que você classifica o fato? Agora mesmo também publiquei o artigo do negócio do aborto, dizendo que muitas pessoas entram na discussão sem compreender a noção de espécie. Daí entra uma senhora lá e diz assim, não, mas o feto não tem as características da espécie. O que ela quer dizer? Se você olha um feto, ele não parece com a pessoa da espécie. Daí eu tenho que explicar para minha filha, você está chamando de características da espécie apenas aquilo que você vê no membro adulto dessa espécie. Ou seja, a sua aparência externa. Mas a pertinência à espécie não é isso. Pertinência à espécie significa que você tem, vamos dizer, o potencial para se desenvolver na forma daquela espécie e não de outra. Quer dizer, não pode ser gerado como coelho e nascer como macaco. Não é assim? Daí ela, agora entendi. Até que ela foi honesta. Mas você não é uma pessoa mal intencionada, não é uma pessoa boa. Até que escreve direitinho, escreve sem erro de português. Mas a distância entre raciocínio e realidade é enorme. Raciocinar, um computador sabe. A lógica consiste em uma série de regras que são, vamos dizer, traduzíveis num código e pode ser imitada pelo código binário do computador. É um mero automatismo. A lógica inteira é assim. Né? Então, claro que o problema não é de raciocínio lógico. Vamos dizer, perceber os fatos, também todo mundo percebe. Você tem 2 olhos, 2 ouvidos, tem tato, tem não sei o que, você percebe. O problema é como é que você junta uma coisa com a outra. Como é que você traduz as suas percepções em termos de linguagem lógica e como é que você verifica se o seu raciocínio lógico tem algo a ver com os fatos observados. Essa é toda a dificuldade. Por isso, quando a pessoa diz, a filosofia é para ensinar a pensar. Fala, mas por que ensinar a pensar? Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe pensar e todo mundo já percebe a realidade. O problema é como é que você articula pensamento com percepção. E não precisa muita lógica para isso. Então, isso que eu estou dizendo é uma coisa elementar, que tinha que ser ensinada desde o início. Olha, meu filho, nem tudo que você pensa é real. Não é porque você conseguiu montar um silogismo que você tem que acreditar naquilo. Porque montar um silogismo, até um gato monta até uma equação de trigonometria, que é muito mais complicado. Quer dizer, essa idealização do pensamento lógico, essa visão um pouco, como é que se diz, fetichista do pensamento lógico, isso aí destrói inteligências.
Então, vamos dizer, quando você entra num assunto deste aqui, vamos dizer, onde os fatos verificados, eles atentam contra, não só contra crenças arraigadas, mas eles despertam temores, né? Então é de se esperar que a quase totalidade das opiniões que aparecem em discussão sejam completamente irracionais, não no sentido de serem ilógicas. Quer dizer, a lógica é só um dos componentes da razão. O outro é o senso das proporções, o senso da adequação do pensamento à realidade. Tudo isso, a razão se compõe de tudo isso e muito mais do que isso, né? Então, se você pegar, por exemplo, um delírio esquizofrênico, você procura nele um erro de lógica, não tem erro de lógica nenhum. Está tudo lógico. E às vezes até bate com a aparência dos fatos. Se o sujeito acha que, sei lá, passa um avião, ele acha que o avião está ali para jogar a bomba nele. Ele fala, não tem nada de ilógico nisso. E é difícil provar que o avião não veio para isso. Então, quer dizer, o senso de realidade, ele baseia, em primeiro lugar, na consciência de presença do ser, e da nossa presença no ser. Isso é a coisa mais básica. Se a pessoa perdeu isso por um minuto, então a razão dela não vai funcionar, a imaginação não vai funcionar, a memória não vai funcionar, vai tudo funcionar errado. E não há nada que, nenhum instrumento que nos permita obrigar uma pessoa a ter senso da realidade. Então o que nós temos? Agora, existem meios de você pressionar o indivíduo de tal modo que ele recue da sua teimosia e se disponha a entrar dentro do mesmo mundo que você está. Entendeu? Mas isso é quase um processo de cura. Ora, eu não posso discutir com uma pessoa, discutir ciência com uma pessoa e curá-la da sua loucura ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso. Tem que curar primeiro. É isso. E às vezes a única maneira de você curar é o que os homens chamavam de psicochoque. Quer dizer, você tem que dar um susto no cara. Tá entendendo? O que você acha que eu xingo as pessoas? É porque eu as odeio? Eu falo, claro que não. É um negócio pedagógico. Para mostrar o total desrespeito. A hora que o sujeito se ser desrespeitado, ele perde as suas defesas. Está entendendo? Eu digo, se você quer ser respeitado, você entra aqui de outra maneira. Não é isso? O sujeito não pode entrar aqui, vamos dizer, com as calças baixadas, fazer cocô aqui no meio e esperar que eu respeite. Não é isso? E é isso que muitas pessoas fazem. Quer dizer, esta é uma chantagem emocional. Porque o sujeito entra com um comportamento insultuoso, intimidatório e exige uma resposta polida. Cair nesse truque é o que hoje se chama no Brasil boa educação. Você ser educado com quem é mal educado. Eu estou acabando de ler um livro aqui que um sujeito escreveu contra o Herbert Marcuse. Então ele diz, olha, o Herbert Marcuse chega lá e propõe o nosso genocídio, diz que devem nos matar. E em seguida quer que a gente responda educadamente. Então eu não vou conceder isso a ele. Daí ele ainda diz, eu não vou escrever palavrões nesse livro, porque palavrões é uma coisa importante que você deve guardar para certos momentos decisivos. Então eu só não vou usá-los nesse livro para não gastá-los. Está muito certo isso aí. Mas em certo momento, se é uma comunicação oral, às vezes só um palavrão resolve a coisa. Então, e sobretudo, quando você se choca não contra uma crença, mas contra uma negação. Negação que o sujeito não está negando a sua tese, ele está negando a atenção. Mas ele quer a atenção. Então é claro que isso é um jogo de carta marcada, isso é uma desonestidade. E no caso aqui que nós estamos vendo, praticamente todo o establishment acadêmico está praticando isso. Quer dizer, você enuncia a coisa, o sujeito responde assim como uma risada. Ha, ha, ha.
Já a rezada é forçada pra caramba, né? E ele acha, vamos dizer, que a coisa, que ele está numa posição tão imensamente superior que uma risada dele vale por um tratado de lógica. Não é assim? Ah, a coisa está tão provada, tão óbvia que né, que basta uma risada para impugnar. Quer dizer, como é que você pode aceitar uma coisa dessa? O sujeito que faz assim, você tem que manifestar mais total e radical desrespeito por ele. Para quê? Para tirá-lo do seu fingimento. O cara está fingindo uma superioridade que não tem. Na esperança de te intimidar. Fala, você vai me intimidar? Não, eu vou te intimidar. É como quando telefonar lá dizendo que iam me matar. Fala, não. Eu vou matar você. Eu acho que é muito melhor para mim. Você não acha? Pronto. Então, matar, não, eu batei em você. Fala, não, eu vou bater em você. Tá certo? Eu acho muito melhor. Então, isso aí, vamos dizer, é a única maneira, às vezes, de você reconduzir uma pessoa, como dizer, reconduzi-la à razão. E este caso aqui é especialmente eloquente, porque o número de casos é tão enorme, a comprovação é tão extensiva, os cuidados, as precauções científicas foram tão rigorosas, que, vamos dizer, qualquer cepticismo é insultuoso. O que direito o cara tem de você apresenta um monte de provas e ele, sem examinar nada, fala, não acredito. Ou então, é que nem essa discussão do Foro de São Paulo. Você mostra 1000 páginas de documento e o cara, e as provas? Cadê as provas? O que ele quer dizer é o seguinte, eu não li isso aí, portanto essas provas não valem. Não é assim? Agora, se nós aceitamos esse tipo de regra das discussões, então nós estamos fazendo nós mesmos de palhaço. Então isso aí você tem que aprender de uma vez por todas. Quer dizer, o cético, o ignorante que se faz superior, ele não merece respeito nenhum. Ele não merece sequer resposta. Agora, você fazer silêncio e virar as costas, você fazer de superior, não. Aí também essa é palhaçada. Por quê? Porque o silêncio pode ser interpretado do jeito que o distinto público queira. Quer dizer, o cara vem e se faz de superior. Daí você pega e se faz de superior a ele. É palhaçada dos dois lados, né? Tipo assim, o que vem de baixo não me atinge. Eu digo, você nunca teve uma hemorroida, nunca sentou no formigueiro, nunca levou um pontapé nas bolas. Você compreenderá que o que vem de baixo atinge sim. Então, você fez, doeu, mas eu vou fazer doer mais para você. Então você tem que... Você não pode fazer contra uma afetação de superioridade, você tem que mostrar superioridade e não afetar também. Está entendendo? Então, é o único jeito, quer dizer, temos que chamar as pessoas, vamos dizer, a um confronto sério. Se ela for radicalmente incapaz, você tem que expulsá-la. Olha, esse resuminho que eu fiz aqui, isso aqui é uma insignificância em face da imensidão de dados que existem. Mais ainda, as ideias, as interpretações que os autores fazem a respeito disso aí não importam. Eles estão lidando com a mesma massa de fatos que pode ser interpretado de um jeito, pode ser interpretado do outro. O fato de que muitos queiram, através disso, impor uma, aspas, nova espiritualidade supra-religiosa, etc., tipo a religião da ONU, também não afeta os fatos. Então nós temos que pegar, vamos dizer, o núcleo de fatos e, se nós não gostamos da interpretação deles, temos que oferecer outra e mostrar que é mais consistente. Agora, o incrível é que, por exemplo, dificilmente você encontra um autor católico tratando disso. Eu fico com a impressão que os católicos não acreditam em vida após a morte. Ou eles acham que é assim, como se fosse uma outra vida, completamente diferente.
Eu digo, mas isso é impossível. Se existe uma imortalidade, a imortalidade, por definição, dura mais do que a sua vida temporal terrestre. Se ela dura mais, então a duração menor está incluída na duração maior, por definição. Outra coisa, como é que a morte poderia tornar você imortal? Não é possível, né? Então, se você tem imortalidade, você a tem desde já, você a tem desde o momento em que você entrou na existência. Vamos dizer, o momento da sua geração. Não é isso? Então, é impossível que a imortalidade seja para nós, durante a vida terrestre, uma coisa totalmente inconcebível. Algo dela você tem que saber. Né? Tanto é assim que você, praticamente não existe civilização que não tenha alguma noção a respeito de imortalidade. As noções podem ser as mais esquisitas. Né? E de fato são. Mas a própria variedade delas, quer dizer, a esquisitice é local, quer dizer, cada cultura tem a sua própria esquisitice. Mas a noção de imortalidade está presente em todas. Então, é claro que a esquisitice desta daquela noção cultural não afeta em nada o fato mesmo. Ao contrário, vamos dizer, a noção da mortalidade absoluta, né, é uma coisa tão difícil de você pensar, porque implica você pensar a sua inexistência. E como é que eu posso me conceber como inexistente, se para eu conceber qualquer coisa eu preciso existir? Então é, de certo modo, uma noção autocontraditória. Né? Você pode dizer assim, quando eu não estiver mais aqui, eu digo sim, mas quem está dizendo isso é aquele que ainda está. Não é isso? Então você conceber a sua total inexistência é impossível. Tanto é impossível que quando os indivíduos negam a imortalidade, eles têm que conceber uma espécie de imortalidade substitutiva, através, digamos, da história, da cultura. Você diz, não, nós continuamos vivendo no coração dos nossos entes queridos, etc. Como vivendo no coração dos seus entes queridos? Quem está vivendo é eles. Então, eu morri e meus entes queridos estão tudo pensando em mim. Mas são eles que estão pensando em mim, não eu que estou pensando neles. Então, formas metafóricas de imortalidade sempre aparecem para substituir a noção de imortalidade. Então, vamos dizer, a universalidade dessa noção, tá certo? A impossibilidade de pensar a sua contrária já deveriam ser dicas suficientes para que qualquer pessoa inteligente entenda que a nossa mera forma de existência terrestre pressupõe pelo menos alguma noção de imortalidade. Mais ainda, todo o funcionamento da nossa razão também depende disso. Então, veja, por exemplo, nós temos a capacidade de conceber noções como a de eternidade, a de infinitude. Nenhum bicho tem essa capacidade. Então, se nós somos capazes de conceber essas coisas, então e ao mesmo tempo nós vamos explicar a nossa vida como se fosse a vida de entes mortais, totalmente moldados pela evolução animal e destinados à extinção completa, então você teria que explicar como é que a evolução nos tornou capazes, né, de pensar noções que transcendem infinitamente a nossa escala de existência, né, e que na verdade não tem substancialidade alguma. Isso também teria que mostrar como foi possível que numa escala evolutiva noções tão irreais se tornassem de alcance universal, aparecessem em todas as culturas. Raciocinando evolutivamente, isso é, vamos dizer, uma impossibilidade. Como é que tantas culturas puderam subsistir durante tanto tempo baseado em história da carochinha? Sendo que nós, que somos a primeira cultura que está na realidade, entre aspas, né? Então nós vivemos entre crises e guerras apocalípticas o tempo todo. Se você pega a história inteira do Império Chinês, não teve um milionésimo da violência das crises que teve no século XX, nas partes supostamente mais civilizadas do mundo. Não é isso? Também, você vê aqui, não tem uma dessas pessoas que não acredita também num outro negócio que é, vamos dizer, o fim próximo da civilização ocidental. Eu digo, mas a civilização ocidental que está dizendo que acabou, que está acabando,
não é ela mesma a encarnação da ciência, da racionalidade, etc, etc. Como é que tantas culturas, civilizações duraram milênios baseadas em história da carochinha e a nossa, que é baseada na ciência e na razão, vai durar tão pouco? Não tem uma contradição aí? Agora, não é uma contradição lógica, é uma contradição substantiva, quer dizer, uma contradição de fatos. Tá certo? Então, isso é para vocês terem ideia de como, em geral, a cabeça das pessoas, sobretudo daquelas que falam publicamente, é caótica. A gente fala coisas absolutamente contraditórias e não percebe a contradição. Por quê? Porque só percebe a contradição quando ela toma a forma de uma contradição lógica. E a maior parte das ideias que as pessoas têm não são assim. Não há contradição lógica nelas, não há contradição fática. Está entendendo? Por exemplo, logicamente existe uma contradição entre você estar vivo e você estar morto. Por exemplo, né? Você não pode dizer que uma pessoa está viva e está morta ao mesmo tempo. Porém, materialmente, é impossível as duas coisas. Não é só contradição lógica. Né? Não é que você não pode pensar. Pensar até você pode. Pode pensar contraditoriamente. Você pode pensar, mas não pode realizar isso. Né? Então, vamos dizer, o estudo da filosofia existe precisamente para que as pessoas tomem consciência das dificuldades de você conhecer a realidade, né? E aprendam a tomar as precauções devidas. Entendeu? Às vezes não é dificuldade de conhecer a realidade, é dificuldade de raciocinar sobre a realidade. Nós conhecemos muito mais do que aquilo sobre o qual conseguimos pensar. Não é isso? Então você vê que na prática as pessoas cometem muito menos erros do que na teoria. Por exemplo, erros de percepção. Digo, olha, você vê esses carros transitando pela rodovia 95, né? Se cada um desses cometesse um erro de percepção por dia, não sobraria um para contar a história. E, no entanto, eles viajam milhares e milhares e milhares de quilômetros sem cometer um erro. Daí você vai conversar com o sujeito. Pronto, sai uma besteira atrás da outra. Não é assim? Quer dizer, então, que a percepção, as funções, digamos, mais corporais, mais pesadas, funções cognitivas mais pesadas, elas funcionam melhor do que as mais sutis. Você pode até dar uma explicação evolutiva, se você quiser. Quer dizer, que são as funções mais antigas, que se desenvolveram mais primitivamente no ser humano. Então, por exemplo, você vê que praticar ciência, praticar filosofia é uma coisa relativamente nova na história humana. E o número de pessoas que atendem às condições para isso é um número pequeno. E, no entanto, todo mundo tem alguma opinião a respeito das questões mais complexas. Você vê, a democracia moderna, que deu acesso de todo mundo ao meio universitário, ela se baseia na hipótese que todo mundo pode ser um erudito. Na hipótese flagrantemente errada. Você pode dar para eles um diploma de erudito, mas isso não vai torná-los eruditos. Quer dizer, então você tem o acesso a um estatuto oficial que não corresponde à realidade da sua situação. Por exemplo, você vai dar ensino para todo mundo? Não, você vai dar um simulacro de ensino. Você tem uma meia dúzia que vai adquirir o ensino de verdade e os outros todos vão se contentar com o simulacro, com uma palhaçada, estão todos sendo enganados. Quer dizer, você está vendendo lixo para a maioria. E às vezes você chega, é tão bom que você distribui lixo de graça. O direito que toda criança tem o direito de, né, receber a educação estatal. Isso é a mesma coisa de dizer, toda criança tem o direito de receber uma martelada na cabeça. Talvez fosse menos prejudicial do que a educação que ela recebe. É a distribuição, né, igualitária dos malefícios. Uma vez um cara falou, não, mas você não acha que a educação deve ser distribuída a todos? Eu falei, não, ao contrário, não deve ser dada a ninguém. Essa porcaria não deve ser dada a ninguém, isso é um insulto. Né? Quer dizer, se um pai... Direito, né? Como é? Você não pode nem abrir mão do direito porque eles não deixam. Pois é um direito obrigatório. Né? Quer dizer, se um pai tem dinheiro, tem tempo, tal, ele quer botar seu filho na escola, que põe. Agora, o pobrezinho, coitado, vai ser obrigado a engolir essa coisa, porra.
É uma crueldade mental, fora do comum. Diga. Então, o Luiz Faria, uma vez me mostrou um paper produzido na França que mostrava que uma educação ruim causava lesão cerebral. Né? Então, de fato, a martelada às vezes é... Não, é sério. Causa lesão cerebral mesmo, incapacita a pessoa para sempre. Isso não é brincadeira, não é força de expressão, é um negócio material. Por exemplo, se as crianças são, desde pequenas são acostumadas assim, a dizer as suas opiniões. Não é isso? Viram pequenos imperadores. Claro, vamos dizer, uma opinião é inofensiva até o momento que você a diz em voz alta. Porque na hora que você diz em voz alta, se ela está só na sua cabeça, 2 minutos depois você vai ter outra opinião. Mas se você disse em voz alta, você já criou um apego àquilo. Agora você vai ter que defender aquela porcaria. E criou uma prisão para você. Então, é claro também, vamos dizer que filosoficamente falando, muitas das noções com que os autores descrevem esses fenômenos aqui são inadequadas. Né? Eu já falei, por exemplo, o negócio da visão fora do corpo. Né? Bom, se você fala fora e dentro é uma distinção corporal. Não é isso? Então, aquilo que está fora do corpo é percebido corporalmente. Por exemplo, agora eu estou vendo todos vocês, mas vocês não estão no meu corpo, eu estou vendo fora. Tá certo? Então, porque aí realmente é uma relação espacial. Não é isso? Então, a expressão visão remota é mais certa. Tá certo? E também se devia dizer uma visão que é dependente do corpo ou independente do corpo. Porque dependente e independente não é mais uma relação espacial, isso é uma relação funcional. Então, os termos em que você propõe uma discussão, eles têm o seu poder. E às vezes eles predeterminam o curso da discussão sem que você perceba. Não é isso? Então, tem até um texto na minha página em que eu falo uma confusão que o próprio Kant faz sobre isso. Porque o Kant não era nenhum imbecil, mas ele se confunde nesse negócio do dentro e do fora. Ele achar que a espacialidade está fora e a temporalidade está dentro. Mas digo, dentro e fora são distinções espaciais e não temporais. Como é que o senso da temporalidade pode estar dentro do que quer que seja? Não está dentro nem fora. Tem que ser outra coisa, tem que ser um mecanismo especificamente diferente. Né? Bom, vamos ler esse caso aqui da Pam Reynolds. Né? É muito interessante porque de algum modo ele pega todos os aspectos do fenômeno. Né? Alguém poderia ler isso em voz alta? Não, eu não. Você vai lendo e eu vou interromper e comentar. Essa debacle do ensino que o senhor se referiu, o senhor detecta ela aqui também? Sim, certamente. O ensino aqui não se compara ao que era 40 anos atrás. Depois que eles inventaram o Ministério da Educação aqui, que foi no governo Carter, inventaram para destruir. Só a partir daí. Agora, isso aí tem um livro que chama The Deliberate Dumbing Down of America. E ela mostra que de fato foi um plano. E ela vai mostrando com sucessivos documentos como é que foi o andamento de execução desse plano. Nos Estados Unidos a educação sempre correu por conta da sociedade. Você não tinha educação estatal durante uma parte do tempo. Então a sociedade se organizava, eram clubes, eram igrejas, eram famílias, etc. Que montavam uma escola e ensinavam as crianças o que elas queriam. Enquanto foi assim, funcionou perfeitamente. E os Estados Unidos chegaram a ter o melhor ensino do mundo, até os anos 40, 50. Na verdade ainda tem. Se você pegar aquele ranking das universidades, que foi feito aí pelo Times de Londres,
das 10 melhores universidades do mundo, 9 estão aqui. Ainda estão. Mas isso não quer dizer que o ensino médio e primário seja tão bom como era antes.